Olá, bom dia aí de novo pra vocês. Essa coisa de falar bom dia é porque aqui pra mim tá sendo aqui é boa noite pra mim, né, gente? Peraí. Agora. Aqui é boa noite pra mim. Bom, gente, é o seguinte então. Nós vamos começar uma introdução lá do nosso grupo 3 que a gente estava fazendo. Como a gente iniciou em sala, né? Então eu vou só fazer agora um breve comentário, né, pra gente já fazer só mesmo, né, essa consciência do nosso conhecimento, tá bom? Então vamos lá, por favor. Essa ciência do nosso conhecimento. Enfim, abram lá na página 152, por favor. Na página 152, lá no início do grupo 3, capítulo 4, módulo 19. Reações aos poderes da Igreja Católica, reformas religiosas, por favor. Como a gente iniciou em sala, só vou assim deixar vocês já mais cientes, porque quando a gente começar o grupo 3 na semana que vem, a gente já vai começar já com as atividades, vai começar já falando de maneira mais direta, vai ser um pouco mais fácil, né, de trabalhar, porque vocês já vão ter conhecimento, né? A gente iniciou em sala, estou repetindo aqui, tá bom? Então só para deixar vocês cientes assim, como quando nós estávamos falando lá no vídeo anterior, a gente está numa Europa que ela vai deixando, né, de ser aquele estado teocrático para se tornar um estado absoluto, né, por parte do rei, da burguesia. Então, é nessa realidade também que a igreja vai perdendo a credibilidade por parte de muitas pessoas. E a credibilidade que eu estou falando aqui não é uma credibilidade, né, do sentido assim nem tanto teológico, mas é uma credibilidade no sentido mesmo da confiança, né, dos clérigos, porque a igreja já estava muito arrasada por diversas práticas por parte do clero, né, que afetava demais a própria igreja. Então, muitas pessoas acabaram apostatando, né, ou seja, desistindo da igreja, desistindo da fé, desistindo, né? Isso significa apostasia, né? Apostasia é perda da fé. A pessoa acreditava, por algum motivo deixou de acreditar, né? Então, isso acontece demais que nessa realidade do século XVI, tá? Estamos no início do XVI. Então, só para a gente entender o contexto mais sobre isso, se vocês verem no livro 152, vocês podem ver lá no quarto parágrafo que diz assim, por favor, vejam lá, acompanham comigo. Grande parte da influência exercida pela Igreja Católica durante a Idade Média foi sustentada pela perseguição e pela punição de seus opositores. Aqueles que ousavam contestar a autoridade católica corriam o risco de serem julgados pelos tribunais da Inquisição, responsáveis pelo combate às heresias. Então, só para a gente entender, é, na época não havia tribunal como nós entendemos hoje, tribunal civil, tribunal, né, assim que tem repartições, um tribunal que é do menor ao maior, né? Nós não temos isso nessa época. O tribunal da Idade Média, que vigora até o início da Idade Moderna, é o tribunal da igreja mesmo, porque é o tribunal no qual todas as questões civis, religiosas e até mesmo do rei vão ser julgadas nesse tribunal. Então tudo é uma coisa só. E por que tudo é uma coisa só? Não se trata simplesmente de dizer, agora tudo é uma coisa só. Não. Vamos entender, né? Se trata disso porque o rei, a sociedade, todos prestavam serviços à igreja. E a igreja prestava seus serviços para a sociedade e para o rei. Então, as questões políticas reais giravam muito em torno do rei e da igreja, porque ela era a igreja que aconselhava o rei, que ajudava o rei a governar, que absorvia os pecados do rei. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente entender que o rei confiava assim, né, o tribunal da época era tudo julgado junto. Então esse tribunal era isso. Acontece que principalmente esse tribunal era útil para as heresias. O que é heresia? E aí tá ali no box do livro de vocês lá em cima, né? Vem do grego hairesis, que significa escolha.
A pessoa escolheu diferente, né? Ela escolheu ir contra. E contra o quê? Está aqui do parágrafo, né? A autoridade católica. Quando eu digo autoridade, gente, não estou falando de autoritarismo, né? Tipo ditadura, não. Eu estou falando de autoridade no sentido mesmo de acima, né? Eu sou um leigo. Eu sou uma pessoa que frequenta. Então, lá dentro da igreja tenho autoridades, né? Pessoas que estão acima de mim, no sentido da hierarquia, mas essa autoridade não deve ser entendida como se fosse o maior, o opressivo, e eu aqui um Zé Ninguém. Não, não é isso. Eu estou falando que lá em cima tem alguém que me orienta, alguém que é responsável por mim, alguém que me lidera, alguém que diz as regras, alguém que, entendeu? Em todo lugar que vocês forem na vida de vocês vão ficar subordinados a alguém. Alguém vai precisar estar à frente de vocês. E, de certa forma, acima de vocês. Tá bom? Isso é normal. Então, lá nessa época, acontecia isso. Mas quem contestava demais essa autoridade era visto como um herege. O herege é aquele que pratica a heresia, né? O herege, dependendo da heresia com que ele compartilha, né? A gente, né, ver assim um caos acontecendo dentro da igreja, um caos acontecendo dentro da sociedade. Então, dependendo da heresia, a gente falou lá em sala, por exemplo, do catarismo. Lembram? Eu falei para vocês que o catarismo era uma heresia onde as pessoas acreditavam que não adiantava os sacramentos, eles não eram úteis. Então, as pessoas acabavam apostatando da fé, as pessoas acabavam pregando contra a igreja, as pessoas pregavam contra a fé, contra Deus, contra a Bíblia, contra tudo que você possa imaginar, né? E aí aconteceu que muitos acabavam até matando crianças, esses cátaras matavam algumas crianças, matavam algumas gestantes, né? Mandavam abortar. Era uma situação muito complicada, porque para eles, se a pessoa nascia, ela teria que pecar e ficar em estado de pecado para sempre, e como não adianta ir para a igreja e nem receber sacramento algum para se salvar, a pessoa vai ficar naquela situação, então não adianta ter filho, não adianta nascer, no caso se estiver grávida, se nasceu não tem que viver. Essa situação extremista levou o rei da França a adotar esse tribunal da igreja como um espaço especial para... Desculpa, gente, foi um mosquito aqui. Para combater, né, esses crimes. Então, por isso que a pena da morte ela é muito famosa nesse período, porque justamente junto com a igreja as pessoas vão ser mortas pelos seus crimes, né? E isso vai gerar muito escândalo, né? Tanto que vai haver muita divisão dentro do clero também dentro dessa situação, né? E aí como disse para vocês, no entanto, não era só o herege, não era só a pessoa da sociedade que era mal vista, mas era também às vezes o próprio clero, era um padre, né, que ia para também ser julgado no tribunal. Isso é muito interessante. O Tribunal da Inquisição serviu para as duas realidades, tanto para as pessoas como para a própria igreja. E quem fazia a denúncia, no caso, porque para você ter um julgamento, alguém tem que denunciar, entenderam? Quem fazia o julgamento, quem fazia a denúncia era a pessoa, eram as pessoas da sociedade. Então eu quero que você entenda que o Tribunal da Inquisição, por mais que tenha tido suas falhas, suas manipulações, suas corrupções, ela foi útil, tá? Ela foi algo da sociedade. A sociedade fazia as denúncias, a sociedade participava, e isso era até bem visto mesmo nas nossas fontes. Se a gente for pesquisar mais, vocês vão encontrar as pessoas ao redor da praça pública vendo a pena da morte acontecer, né? Então tem tudo isso, né? A sociedade, ao mesmo tempo, uma parte defendia, mas, como eu disse, vem os escândalos. E as pessoas começam a ir contra o clero, né? Isso que o livro de você está falando aqui. Lá na página 153, acompanhem comigo. Acontece para as pessoas da sociedade, a igreja vendia indulgências. Em troca da garantia da salvação da sua alma, os pecadores poderiam comprar o perdão da igreja. A absolvição também era concedida aos que rezavam e compareciam às missas, realizavam boas obras e principalmente aos fiéis que doavam o dinheiro para a igreja. Então acontece o quê?
né? De repente lá o clero, o fulano de tal, o padre fulano de tal, que não é padre de credibilidade, né? Vamos falar aqui do jeito bem claro. Ele tem que ganhar mais dinheiro, ele quer ganhar mais dinheiro e ele quer mandar dinheiro para alguém, essas coisas todas. O que que ele faz? Ele vai atender as pessoas que vão atrás dele através de algum favor, vão através de se confessar para receber o perdão. Eles vão até o padre para todas as finalidades. Você pode imaginar porque a gente procura um padre, né? E aí, o que que esse padre vai fazer? Minha querida, tudo bem, vou te ajudar, né? Mas olha, eu tô passando por essa situaçãozinha. Você pode pagar isso aqui, né? Então, desculpa. Então, ao mesmo tempo que, né, a pessoa queria a graça, o padre queria vender, o padre queria se aproveitar da situação para ganhar dinheiro. Isso, gente, vai ser uma prática chamada de simonia. É quando você vende a graça. Você vende também cargos eclesiásticos, é o que está no parágrafo seguinte. Havia pessoas que, por exemplo, queriam ser padres, ou então pessoas que eram já padres, mas queriam ser um membro maior dentro do clero. Aí vem a ganância, né? No sentido, por exemplo, eu quero ser um bispo, né? Eu quero ser lá um representante do Papa. Né? Quem sabe eu chegue a ser um Papa? De repente tem esse pensamento. Então, o que acontecia? A simonia. Às vezes tinha que pagar para ser isso, né? Ou então o padre, o bispo lá forçava a pessoa a pagar por isso. Então, tinha essas situações. Esses escândalos vão ser também lá no Tribunal da Inquisição, vai ser julgado. Mas como disse para vocês, como todo mundo está dentro da igreja, então a igreja acabou sendo usada como um lugar de negócios, entendeu? Né? É engraçado que tem até aquela passagem, né? Que Jesus ele se escandaliza com as autoridades também do judaísmo porque usavam da igreja como casa de comércio, né? Quando Jesus expulsa todo mundo da igreja, tem essa passagem, né? É a mesma coisa aqui que a gente está falando do século XVI. Eu estou falando de um monte de gente dentro da igreja que estava tão acostumada a ir na igreja, acabou usando a igreja, usufruindo da igreja em benefício próprio, né? É isso que acontece com essas autoridades, tá bom? Outro escândalo que acontecia aqui era a venda das relíquias sagradas. Isso, gente, é uma coisa também muito grave, né? Tinha casos em que o padre, ele vendia uma relíquia. O que é uma relíquia? Uma relíquia é um objeto antigo de alguém, que pertenceu a alguém, né? Para fazer lembrar daquela pessoa, é um objeto especial daquela pessoa, etc. Então, no caso dos santos, que é o que não falta dentro da Igreja Católica, os santos, eles contêm também suas relíquias, né? São roupas, a casa, tudo que o santo já teve e as pessoas usam para lembrar daquela pessoa, para relembrar uma atitude dela, para propagar, né, alguma história. Então, né, é como se fosse, né, assim, hoje se você, né, não existisse mais, você me deixaria relíquias, né? Então eu teria lá, eu ia ver a roupa de vocês, eu ia ver assim como vocês, né, tinham as coisas e eu ficaria lembrando de vocês. Então isso é uma relíquia. No caso do santo, a relíquia é sagrada. Isso até hoje na Igreja Católica. Mas naquela época as relíquias acabavam sendo vendidas, gente. E isso era algo muito ruim, né? E o pior, tinha também aí objetos que não se sabe se a relíquia era verdadeira também. Olha, tá aqui no livro. Panos, objetos envelhecidos que supostamente teriam sido utilizados pela Virgem Maria. Pregos enferrujados que teriam sido retirados da cruz de Cristo. Entre outros. Já pensou, gente, eu dizer pra você que eu tenho um prego, que Jesus foi crucificado com aquele prego, e aí ele está lá, né, e você quer muito pra sua casa, você diz um preço e a pessoa, você sabe até que tá errado, entendeu? Mas você compra, porque quem é que não quer, né, também. Tem esse detalhe, né? Então, assim, é uma situação que levou muitas pessoas dentro da própria igreja a contestar essas práticas. E, no caso aqui, no livro destaca dois de vocês, o John Wycliffe e o John Ross, tá bom? E aí vocês vão virar a página seguinte e vai estar escrito rapidinho a biografia do John Wycliffe e do John Ross. O John Wycliffe, ele era um teólogo também, ele era um religioso, e o John Ross também. Acontece que o John Wycliffe e o John Ross, eles passaram dos limites, né? Tem aqui
né? Um fato onde eles acabam se aproximando do protestantismo, né? Ou seja, a vertente que contesta toda a teologia, né? Aí a gente já não está falando como no começo. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei para vocês que as pessoas elas não estavam querendo fazer contestações teológicas? A contestação era uma prática, né? Uma prática social, um hábito de vida, uma corrupção. Aqui eu estou falando de teologia, ou seja, eu estou falando de doutrina. Então, esses dois aqui, apesar de terem nascido, crescido na Igreja Católica, eles se tornaram pessoas que contestaram a doutrina. Quando você contesta a doutrina, dependendo do que você fala, o que pode ser interpretado e visto como uma heresia, porque eu escolhi diferente, eu fui para outro caminho, né? E eu estou pregando diferente do que a igreja acredita, prega e toma como verdade. Você está entendendo? Então é distorcer a Bíblia, ou então é usar a Bíblia, ou então é fazer informação errada ser propagada, entre outras coisas, tá? Essas confusões, elas vão começar aqui, então, nesse período, com esses dois. É tanto que o 1377, olha como está no livro de vocês. Por volta de 1337, o Papa Gregório XI escreveu uma bula na qual apontava que as teses de John Wycliffe eram perigosas para a Igreja e para o Estado. Por isso, ele foi acusado de heresia e afastado de suas funções religiosas. O John Ross, por ter sustentado uma oposição mais radical à igreja, foi preso e morreu na fogueira em 1415. Você entende? Então esses dois aí foram considerados hereges. Eles eram de fato, por terem contestado a doutrina, feito um grande movimento, né, contra a igreja. No entanto, como eles se envolveram em situações complicadas, a política acabou também julgando eles e, no caso aqui do John Wycliffe, ele foi afastado de suas funções. No caso de John Ross, ele acabou sendo morto. Então, vejam como é a situação, né? É uma situação muito caótica. Não é para tanto que esses dois, no entanto, não vão morrer e serem esquecidos. Eles vão ser usados como exemplo, como start para uma reforma, para um movimento maior que vai ser de fato o protestantismo iniciado por Martinho Lutero, que nós vamos comentar na próxima aula. Entenderam, meus queridos? Então, como nós não podemos ainda começar de fato o grupo 3, porque só vai ser na semana que vem, né? No entanto, eu gostaria que nós pudéssemos fazer só uma questão lá na página 172. Por favor, vão lá na página 172 agora. Achou? Achou a página? Está escrito assim: as reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiam contra. Terceira questão, tá? As reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiram contra a venda de indulgências e a autoridade do Papa, líder supremo da Igreja, a valorização pela Igreja Católica das atividades mercantis, do lucro e da ascensão da burguesia, o pensamento humanista e permitir uma ampla revisão administrativa e doutrinária da Igreja Católica, as missões evangelizadoras desenvolvidas pela Igreja Católica na América e na Ásia, o princípio do livre-arbítrio defendido pelo Santo Ofício, órgão diretor da Igreja Católica. Vamos lá. O que as reformas protestantes reagiam contra? O que elas queriam combater? Não é a letra E, porque o princípio do livre-arbítrio não foi contestado nem por protestantes. Não é a missão evangelizadora, porque é claro que o herege não vai contestar a ação evangelizadora. Ele vai querer fazer uma ação evangelizadora diferente, tá bom? Não é a C, porque... no caso aqui a letra D diz assim, desenvolvidas pela Igreja Católica. Então a ação evangelizadora da Igreja Católica não era o alvo da reforma protestante. O pensamento humanista. O que é humanista? Era aquela teoria do Renascimento, não sei se vocês lembram, mas a gente comentou em sala, que tem a ver com o homem como centro, né? Então, se era a igreja, Deus, né? Esse era o centro, então é claro que a reforma protestante não vem no sentido de combater o humanismo, porque o humanismo não se encaixa nesse contexto.
A valorização pela igreja das atividades mercantis, do lucro e da seção da burguesia. Mercado e burguês não tem exatamente a ver com a igreja, né? Apesar de eles estarem bem relacionados, mas não era isso que as reformas protestantes visavam, não era combater o mercado e a burguesia, tá bom? Senão não existiria a revolta burguesa do Estado moderno, vocês não concordam? E por fim, nossa resposta é a letra A. Reagiram contra a venda da indulgência. Isso acontecia. E a autoridade do Papa, líder supremo, né? Porque quando você faz uma revolta que você contesta a sua autoridade, lembra que eu falei para vocês da autoridade? Quem é a maior autoridade da Igreja Católica? O Papa. Se eu contesto a Igreja, eu estou contestando toda a autoridade. Eu estou contestando o bispo, eu estou contestando o Papa, entende? E quando eu saio da Igreja, eu vou querer lá fazer um outro movimento religioso, que é o que vai acontecer com Lutero. Eu estou indo contra quem? As minhas autoridades anteriores, o Papa, entende? Então, só para vocês entenderem, e mais uma vez esclarecer que aqui eu não estou falando de religião, eu não estou falando para você olhar torto para os protestantes ou sei lá para os católicos, eu não estou dizendo para você ir lá no Facebook fazer aquelas abobrinhas que a gente infelizmente ouve muito por aí, eu não estou dizendo para você que antes a igreja não prestava e agora presta e não presta, não é isso que eu estou dizendo. O que estamos estudando é história. História é um fato. Fato a gente não contesta. Eles existem. Simples assim, tá bom? E aí aconteceu o quê? No século lá, 16, muitos clérigos erravam. Houve abusos. Isso levou a uma ferida muito grande da sociedade. As pessoas a ponto de saírem da igreja, a ponto dos padres deixarem de ser padre, como foi o caso de Lutero, porque Lutero era um padre, e ter lá, né, feito as suas outras teses indo contra a doutrina, o John Ross, o John Wycliffe, né? Então houve sim uma parcela de culpa da igreja, né? E aí só para a gente entender que isso aconteceu e ponto final. A minha vida, a minha igreja, a minha família, o que que eu... Não tem nada a ver com o século XVI. Você tá entendendo? Então a gente não pode misturar as coisas, a gente não pode dizer, generalizar uma instituição muito grande com, né, os erros de alguns, né? A gente não pode dizer que a gente... Por quê? Porque a igreja ensina uma coisa, né? Bem como a Bíblia, ela ensina também. Mas eu faço? Né? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, eu acho que é por aí, né? A gente não tem que ficar causando atrito entre as religiões. A gente tem que ver o que que a religião é, o que que ela de fato ensina e saber, eu correspondo? Eu acredito nisso? Eu sou bom nisso? Eu quero ser bom? Então eu tenho que fazer, né? Então é por aí, né, gente? Eu não quero que vocês que confundam as coisas. A gente só está estudando um acontecimento e para vocês entenderem eu tive que falar desse jeito, tá? Então, no final desse vídeo, o que eu quero que vocês façam? Vocês peguem aí, né, o livro que eu falei para vocês, respondam essa questão que a gente falou aqui, né? E vocês me mandem um ok dizendo, professor, já fiz, né? Manda aí o ok, tá bom? Muito obrigado.